Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é quinta-feira, já se aproximando o final de semana. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, estejam com saúde, a sua família, a sua vida, a sua casa. E que Deus abençoe. Perdão, ainda estou tossindo um pouquinho, mas ainda estou... que essa tosse, mas ela bate em retirada, em nome de Jesus. Que toda esteja bem na presença do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs que estão nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Jesus. Amém? Eu estou aqui com a palavra dos irmãos no livro de Hebreus. Aleluia. Hebreus 7 e o verso 11, que nos diz assim, a mim e a você. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melesedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mandou-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Porque aquele que quem essas coisas se diz, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto o manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, conscientemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Muito mais. Manifestou ainda a semelhança de Melesedeque. Se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei, mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Aleluia. Minhas amadas irmãs, a palavra do Senhor fala para mim e para você aqui no livro de Hebreus. Louvado seja o nome do Senhor. Falando do sacerdote carnal, do sacerdote, a verdadeira vida. Louvado seja Deus. Que na época aqui, no Velho Testamento, tinha um sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, que aquele sacerdote, minhas amadas irmãs, vivia por debaixo da lei. Olho por olho e dente por dente. Então ali aquele povo naquela época do Velho Testamento, tinha uma lei, eles tinham ali aqueles costumes deles, aqueles tradição deles, de matar um bezerro, de matar um bode, de matar um carneiro, aleluia, para tirar todo o sangue dele, para que o sacerdote viesse fazer esse sacrifício e oferecer a Deus em prol dos pecados, para que os pecados viessem ser perdoados. Louvado seja Deus. E aqui continua, louvado seja Deus, aqui nesse versículo, em Hebreus, dizendo assim, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Porque nós, convinha tal, somos sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seu próprio pecado, e depois pelos do povo. Porque isso fez ele uma vez, ofereceu a si mesmo. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote, homem fraco, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está falando para mim e para você, minhas amadas irmãs, falando do sacerdote, que era um homem, ali que fazia aquele sacrifício, né, de matar os animais, e aquele sangue daquele animal oferecia
em prol dos pecados, para os pecados serem perdoados. E aqui continua falando para mim e para você do verdadeiro sacrifício que Jesus fez na cruz por mim e para você, minhas amadas irmãs. Aleluia. Do sacrifício que ele fez ali naquela cruz, Deus deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, minhas amadas irmãs, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Quando Jesus foi para a cruz, que derramou todo o seu sangue por mim e por você, ou então não é mais necessário ter sangue de bezerro, nem de bode, nem de carneiro, dos animais. Porque o verdadeiro cordeiro, que é Jesus Cristo, ele fez esse sacrifício. Um sacrifício perfeito, um justo, sem pecado, mas ele fez isso para nos libertar e para nos salvar. Para que eu e você viemos ter vida, a verdadeira vida, com Jesus. Porque, minhas amadas irmãs, só tem vida quem tem Jesus. Me perdoe, mas a verdade é essa. Porque muitas vezes nós estamos nessa terra aqui, estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa rotina do dia a dia normal, mas se eu e você não conhecemos Jesus, nós estamos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Porque não conhecemos verdadeiramente o verdadeiro Deus. Quem é Deus na minha vida? O que eu sou para Deus, para Jesus? O que é que eu sou para Ele? Se eu não estiver crendo na palavra, se eu não tiver Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não sei quem Ele é, nem eu sei quem eu sou. Porque quando eu e você conhecemos Jesus, verdadeiramente, minhas amadas irmãs, a nossa vida, ela muda. A mudança não vem de fora, mas vem de dentro para fora. Pelas nossas atitudes, pela nossa intenção, pelos nossos pensamentos, pelo nosso falar, tudo isso Deus muda na nossa vida. E esse sacerdote que está falando aqui, aleluia, que quem tem Deus, Deus veio salvar, Jesus veio salvar. Portanto, o poder pode também salvar perfeitamente os que por eles se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nós convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores. O verdadeiro sacerdote, o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. E aqui está falando da lei, que vivia debaixo de uma lei, que a palavra de Deus diz no livro de Coríntios, que vivia debaixo da lei, vivia debaixo de uma maldição. Mas Jesus, quando veio para a terra, aleluia, que quando morreu, ele foi vivo ao terceiro dia, ressuscitou, a lei foi desfeita. Louvado seja o nome do Senhor. A lei foi desfeita. E ele fez uma nova aliança. Aliança, aleluia, da salvação. Aliança para que eu e você se aproximamos dele. Para que eu e você venhamos ter intimidade, ter comunhão com o nosso Jesus. E Jesus, ele é muito lindo, minhas amadas irmãs. Você, quando lê a palavra, quando eu e você lê a palavra, nós estamos lendo a palavra, mas estamos ali tendo intimidade com ele, se aproximando de Jesus, aprendendo com Jesus pelo Espírito Santo, e saber que ele é tudo na nossa vida, e sem ele nós não somos nada, somos cinza, poeira e pó. Aleluia. Então ele fez um sacrifício perfeito na cruz. Não era o sacerdócio que matava os cordeiros, os carneiros, para tirar o sangue, para ali os pecados ser perdoados. Quando Jesus veio à terra, aleluia, quando ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, essa lei, este costume, minhas amadas irmãs, foi desfeito, foi anulado. Vamos dizer assim, foi anulado. E Jesus fez uma nova aliança. Um novo testamento, aleluia. Um novo testamento.
para que eu e você venhamos ter vida com Jesus. Porque uma coisa é eu e você falar de Jesus de boca. Outra coisa, minhas amadas irmãs, é saber esta palavra. Conhecer um pouco desta palavra que é o próprio Jesus Cristo. Esta palavra aqui é santa, ela é viva, ela é verdadeira na minha e na tua vida. Quando você crê nela de verdade, quando você confia nela de verdade, minhas amadas irmãs, a sua vida muda. A sua vida é transformada. Porque é assim que Deus faz na minha e na tua vida. Porque tudo que Deus quer é que a gente saiba quem Ele é. Mas eu só posso saber quem Ele é eu lendo a palavra. Eu me aproximando dEle. Eu tenho Ele na minha vida como o meu Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, da minha família, o meu Salvador. O sacerdote aqui está falando que matava os carneiros, os bodes, para ser perdoado os pecados. Mas Jesus não. Jesus não precisa matar carneiro nem bode. Só crer nele. Confiar no nosso Jesus Cristo. Porque Ele é o verdadeiro Cordeiro. Ele é o verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro Pai. Ele é o verdadeiro tudo na minha e na tua vida. Quando você crê, quando você espera nele. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, nós oramos, pedimos algo da parte do Senhor. E queremos que Ele faça ontem. Mas espera em Deus. Espera em Deus. Confia nele de todo o teu coração. Porque nós temos que confiar. Por mais que as coisas, nossos olhos humanos estejam vendo tudo ao contrário daquilo que estamos pedindo a Ele. Mas de uma coisa você tenha certeza. Deus, Ele é vivo, Ele é real. E tudo que eu e você fazemos aqui debaixo do céu, os olhos de Jesus percorrem por toda a terra. Não sai nada da presença dEle. Tudo está na presença dos olhos dEle. E Ele conhece a intenção do meu coração, o meu pensamento. Então, tudo está diante da presença dEle. Temos que confiar. Aprender a confiar e a esperar no Senhor Jesus. O sumo sacerdote foi feito por homem. Mas Jesus não. Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Pai, o verdadeiro amigo na minha e na tua vida. Creia, somente creia, espere no Senhor. Porque Ele é Deus que fez os céus e a terra. E não sai nada da presença dEle sem a permissão dEle. Tudo está diante da presença de Deus. Ele é Deus que, se Ele falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Então, temos que confiar, acreditar na palavra. Porque Ele é a palavra, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. Leia a palavra de Deus. Bote ela em prática. Na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Te cubra de bênção. E te livre de todo mal. A bênção do Senhor. Aleluia. Que enriquece e não acrescenta dor. Esteja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Em nome de Jesus.